Dia Jornal Gente no ar aqui pela Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira, hoje dia 13 de janeiro de 2021. Palmeirenses assustados, porém sorridentes. Um abraço especial para vocês que suportaram as fortes emoções do jogo transmitido aqui ontem pela Rádio Bandeirantes pelo Ulisses Costa. É o seguinte, vacina de novo. E aí eu queria falar hoje, sabe, baixar um pouco, até... Às vezes a gente entra num detalhamento de número, a gente ouve tanto especialista, lê, se informa. E hoje eu queria falar uma coisa mais básica e pedir uma reflexão aqui de cada um de nós a respeito dessa questão da vacina, em especial da Coronavac. E vou começar dizendo o seguinte: o governo do estado errou na divulgação quando na semana passada apresentou um recorte dos resultados dos testes da Coronavac, foi pressionado pela comunidade científica e aí ontem veio a público pelo presidente do Instituto Butantan com os números completos, que não eram aqueles que foram anunciados na semana passada. O de ontem era 50,4, arredondando. O da semana passada, 78. São coisas diferentes medidas. São coisas diferentes. O governo do estado errou na comunicação. Isso pode trazer algum atropelo? Pode. Isso aumenta a possibilidade de que a desconfiança em relação a essa vacina, que é um fator real, existe. Não deveria, mas existe. Que ela aumente? Sim. Foi um erro. Foi um erro grave de comunicação. E foi um erro com um objetivo, que foi na semana passada fazer com que apenas o dado positivo fosse destacado. Lembrando do Joelmir Betting, quantas vezes ele falou aqui? Estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem. Você pegou ali a tabela com os números, falou, bem, o que é melhor aqui? É isso. Bem, isso já foi feito, já aconteceu, infelizmente. Acho que nós aqui não podemos corroborar com isso, achar que é normal. Ponto. Agora, a partir daí, falar, então já que é assim, então não quero. Já que é assim, achar que de alguma forma uma atitude errada do governo do estado vai ser punida com uma consequência de não vacinação que envolve as nossas vidas, envolve tudo que a gente tem de mais precioso. Aí, me perdoem a palavra, mas para mim já é ignorância. A Anvisa existe justamente para isso. São funcionários públicos pagos com o nosso dinheiro, que são remunerados para analisar tudo que chega lá. Gonzalo Vecila Neto, que foi entrevistado no Canal Livre, fundador da Anvisa, deu um número que é impressionante. Mais de 30% do PIB passa, de alguma forma, por algum tipo de aprovação sanitária. Alimento, medicamento, bebida, tudo que a gente consome por aí tem que ser analisado e tem que ser aprovado, e é isso que garante a segurança alimentar e sanitária de um país. Essa nunca foi uma questão no Brasil, nunca. A gente nunca teve grandes contaminações, sempre conseguimos sanar os problemas quando eles surgiram. Então a gente tem essa estrutura. Uma vez aprovada a vacina pela Anvisa, dia D, parafraseando aqui o ministro Pazuello, o dia D é domingo, não do começo da vacinação, mas sim do anúncio que vai ser feito pela Anvisa em relação aos 2 pedidos emergenciais de Oxford e da Coronavac. Uma vez aprovada a vacina, gente, vacina é vida. É a vacina que vai tirar a gente aqui dessa situação calamitosa, incerta. Se a gente olha os números, é tão ruim, né? A gente ficar falando de números, eu sei que joga para baixo, então vou falar rápido. Nos Estados Unidos, mais de 4.500 mortes num dia. No Reino Unido, 1.300, pico. No Brasil, 1.100. É uma questão muito grave sanitária mundial. Como é que a gente vai sair disso? Como é que a gente vai sair? Aquele falso dilema, vida versus economia. O que é melhor? Ferrar a economia, mais manter a vida ou manter... É falso. Mas esse falso dilema acaba com a vacina. A vacina significa que a gente vai poder retomar a normalidade da vida e da economia ao mesmo tempo. Então, assim, político que faz coisa errada, a gente não pune com decisão pessoal que possa nos prejudicar. A história, quanto pior, melhor, que a gente já ouviu em alguns momentos aqui da nossa história, inclusive proferido pela esquerda, esse tipo de dilema. Vocês se lembram? Era melhor para quem? Pior para quem? Pior é sempre para a gente que está aqui. Então, colocando aqui a bola no chão hoje e já fazendo uma analogia com o futebol, para agradar ao Eduardo Castro, muito feliz hoje, o nosso querido palmeirense da bancada, falar, gente, vamos botar a bola no chão.
Para mim, a melhor definição dessa vacina veio da microbiologista Natália Pasternak, que falou o seguinte: é uma vacina boa, não é a melhor, mas é a que a gente tem e é importante. Então, se é a que a gente tem, tá na mão, vamos ver o que acontece domingo e parar de confundir as coisas, né? A gente só vai sair dessa crise econômica, sanitária, de vidas com vacina. Era isso que eu queria dizer. Pedro Campos, Eduardo Castro, bom dia para vocês. Bom dia para você, Thaís, pro Eduardo, bom dia para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. O resultado do teste que foi feito nas 3 fases com a Coronavac revela o seguinte: quem toma essa vacina não morre. Quem toma essa vacina não desenvolve a forma mais grave do coronavírus. Isso é certeza de que todas as pessoas que vão tomar a vacina não vão morrer? Não, mas é uma tendência muito importante. Né? Não dá para esse dado do 100%, né? Aqueles que não foram hospitalizados, não tiveram de ir parar na UTI, não perderam a vida para o coronavírus, né? Essa 100% de eficácia não é um dado absoluto. Ele só será um dado absoluto depois da fase 4. E a fase 4 é justamente o teste na vida real, né? De qualquer vacina. Agora, é uma vacina boa porque a metade das pessoas que tomaram a vacina tiveram sintomas muito leves, não precisaram nem da ajuda de um médico para passar o período em que estiveram infectados, então, pelo coronavírus. O Ricardo Palacios, que é um dos pesquisadores envolvidos, que participou da entrevista coletiva ontem, que eu assisti atentamente, ele trouxe alguns elementos muito importantes para convencer a população de que a Coronavac ela tem a sua eficácia e tem a sua segurança. Eles fizeram, né, o teste. Escolheram o pior cenário, profissionais da saúde da linha de frente. Ou seja, o que mostra, né, que a vacina resistiu àqueles que estão em contato muito próximo com o vírus, aqueles que têm contato diário. É verdade também que é preciso ressaltar que o profissional da saúde sabe se cuidar melhor do que a população em geral. Usar os equipamentos de proteção, os equipamentos de segurança de uma maneira muito mais correta. Então, isso tudo tem que ser colocado no contexto. Mas, de qualquer forma, é a população mais exposta ao coronavírus. E 20% apenas desses que tomaram a vacina desenvolveram algum tipo de sintoma mais grave, que mesmo assim não foi preciso ir parar no hospital, que mesmo assim foi controlado com uma assistência leve, uma assistência à distância, com um contato telefônico para o médico, né? Eu até liguei para alguns infectologistas que me disseram, aquele contato, olha doutor, eu tô com dor de cabeça, eu tô com febre, toma Novalgina, Tilenol, o remédio que você se identifica mais aí, fica em repouso, se hidrata bastante e a pessoa passou então pelo coronavírus. Essa vacina, ela não vai impedir ninguém de pegar o coronavírus, assim como a vacina da gripe também não impede, mas ela vai trazer sintomas mais leves para quem tiver imunizado. Isso são vários especialistas que estão dizendo, a intensidade da proteção química, né? Falta significância estatística, segundo alguns especialistas aí no assunto, para essa comprovação do 100% de eficácia. Isso falta, a gente precisa ser claro, precisa ser transparente. Mas não é por isso que você vai deixar de tomar a vacina. A vacina você não toma só para você se proteger. Não existe esse critério egoístico quando você participa de uma campanha de vacinação. Claro que você toma para se proteger, mas também para proteger os outros. E depois de tomar a vacina, como a eficácia dela para contaminação é de 50%, as pessoas vão continuar utilizando os protocolos que estão utilizando hoje. A máscara vai ser necessária, o álcool gel, o distanciamento. E também é preciso ter clareza e transparência nesse momento para dizer que uma vacina dessa precisa atender uma grande população. Não adianta vacinar algumas pessoas só. Quanto menor a eficácia da vacina para o contato com o vírus, aqui vamos esquecer um pouco os sintomas e como a vacina se desenvolve dentro do organismo, porque já tratamos desse assunto. Mas a chance de infectar é de 50%. Né? É isso que esse estudo da Coronavac nos traz. Rapidamente, para passar a bola para o Eduardo aqui, segurança e eficácia são as duas premissas quando se fala de vacina. 20 milhões de pessoas foram vacinadas do mundo com todas as vacinas que foram testadas e aquelas que foram aplicadas. Não houve um efeito colateral grave até hoje. Repito,
Não houve um efeito colateral grave até hoje. Estou falando de todas as vacinas, hein? Oxford, Pfizer, Coronavac. Não há registro de um efeito colateral grave. Então as vacinas hoje em dia elas são seguras. Esse ponto está ultrapassado. Em relação à eficácia, aí você tem que entender aquilo que foi dito ontem pelos especialistas. A chance de pegar o coronavírus continua existindo, é de 50%. Mas para aqueles que pegaram o coronavírus, a chance de você ter sintomas mais leves é muito grande. E a chance de você morrer de coronavírus é quase nenhuma se nós confirmarmos essa estatística de 100% para os casos mais graves, para a morte na fase 4, que é a fase da vida real e é aquela que conclui qualquer estudo sobre uma vacina no mundo. Bom dia, gente. Os dados estão postos, finalmente, com relação à Coronavac e com relação à vacina da AstraZeneca, que são as duas que vão ser usadas no Brasil. Pena que só as duas. Pelo menos até agora, só as duas. Aqui está mais uma prova de que a gente tem que ter mais do que duas vacinas, como Portugal, que é desse tamanhinho, contratou 6 laboratórios. México também contratou mais de 3. Vários foram os países que não ficaram apostando em uma vacina como se esta fosse deles. Todas são nossas, a partir do momento em que uma autoridade pública vai lá, as compra, ou as busca, as sujeita ao devido tratamento dentro das agências reguladoras e, a partir da autorização, as compra e distribui para a sua população. Então estão postos os dados à mesa. Que comece a vacinação. Porque, mesmo depois que ela começar, brasileiros vão morrer. Muitos. Aos magotes, como diria Salomão Esper. Hoje morreu o prefeito afastado, que sequer tomou posse, que não formalmente, Maguito Vilela. Todos os dias agora nós estamos noticiando pessoas conhecidas de boa parte da população. Antes era era um número, né? É um sujeito aqui, uma pessoa lá. Depois a gente foi descobrindo a história de cada uma dessas pessoas, mas a grande maioria dessas pessoas a gente não conhecia, né? Era uma benemerente de Salvador, um fulano de tal, um sapateiro de Manaus, um policial militar de Curitiba e assim. Não, daí passou a ser gente que a gente conhecia. É um amigo do parente do compadre, o irmão do cunhado, até que um dia chega o irmão, a irmã, o pai, a mãe, e agora estamos também nessa fase já de todo dia alguém muito conhecido. Todo dia é alguém ou internacionalmente conhecido, ou nosso aqui conhecido, ou localmente conhecido, ou em determinado grupo, mas enfim, nós já estamos na fase em que está matando, entre aspas, todo mundo. E a gente precisa ter consciência de que vai continuar sendo assim até que a vacina faça efeito no grupo. Como vocês estavam dizendo, tomar vacina não é um ato individual. Tomar vacina é um favor à sociedade. Você se coloca como, inclusive, colaborador nesse esforço de fazer com que a sociedade fique mais saudável. Com tudo isso dito, com os dados da vacina, com as pessoas que estão morrendo, com o chamamento ao patriotismo, não é uma palavra tão em moda nos últimos anos? Patriota é aquele que defende o seu país. Então, talvez a vacina eu não precise, mas eu vou tomar porque ajuda a defender o grupo ao qual eu faço parte, mesmo com todos esses chamados a quem não vá se vacinar. E esse grupo é fortalecido na sua ideia quando se comunica mal os bons resultados, quando se comunica parcialmente aquilo que vai acontecer, quando se esconde uma parte achando que a população é idiota e não vai entender, ou quando se faz da divulgação algo para benefício de quem divulga, ou também de quem não está lá
para não divulgar a parte ruim. Será, Eduardo? Eu acho. Será que essas pessoas estão tão cegas pela ideologia? Elas estão tão cegas que você poderia dar 99% de eficácia, que ele ia falar, vacina é da China, eu não vou tomar. Mas sabe, tem gente que fecha os olhos para essa questão. Quem quer interpretar os dados, tem exemplos de sobra. Tem um exemplo prático que foi me dado por um dos médicos que eu comentei ontem, para resumir o que foi apresentado pelo Instituto Butantan. Você quer alugar um carro para passear com a sua família. E aí o sujeito que vai te alugar o carro fala assim, você pergunta para ele, esse carro é seguro que você está me alugando? Ele fala assim, esse carro aqui sobreviveu à guerra do Iraque. Você aluga esse carro para passear com a sua família de férias? Se o carro sobreviveu a bombardeios no Iraque, se o carro sobreviveu a uma guerra, você aluga o carro para ir passear com a sua família. Isso te livra de ter um problema, de ter um acidente? Não te livra, mas reduz muito quando você sabe do histórico daquele veículo. É a mesma coisa que está acontecendo com a vacina. A vacina foi testada no grupo de risco que está mais exposto ao coronavírus. A vacina tem uma eficácia mais baixa para todos os casos, nessa que se chama de relatório global, justamente por isso, talvez, quando ela for aplicada na população que não está diretamente em contato com o vírus, talvez esse percentual possa aumentar. Agora, não escondemos aqui a informação do 100%, que é o que mais chama atenção. Vamos ser ponderados. A informação do 100% não é plena, não é absoluta, Thaís. Ela vai depender da confirmação na fase 4. Isso foi deixado bem claro pelos especialistas. Em relação a esse grupo que o Eduardo afirmou, eu só discordo dele desse ponto. Tem pessoas que estão cegas. Não adianta você falar que a vacina foi chancelada por autoridades mundiais e tal. Esse aí, infelizmente, não vai tomar a vacina e vai prejudicar todos nós. Esse não vai fazer diferença as informações divulgadas pelas autoridades. Mas há um outro grupo que não tem informação. Não tem. E espera pela melhor informação. E ele não teve a melhor informação. É com esse grupo. Eu não tô O torcedor tem lado. O partidário tem lado. O cego não vê. Mas tem um grupo grande, infelizmente, que é exposto às dúvidas desses que tem essas, entre aspas, certezas, que não dá para dizer bem que são certezas, e expõe. É aquela coisa que fica mais ou menos na base da fé. Eu não consigo provar que não existe. Eu não consigo provar que existe, nem que não existe. Né? Agora, se eu reforço a boa informação, se eu reforço aquilo que é o melhor, talvez esse grupo intermediário aqui, que talvez não seja nem muito grande, mas existe, vai ser melhor impactado. Eu lamento que a comunicação de todo esse processo tenha sido baseada em 2022 e não em 2020 e 2021.